troco de capacitores, às vezes para ter uma DDP maior, para ter DDP menor, por exemplo, no caso do nosso smartphone, que é a tela, ela é um sistema de capacitores, uma tela capacitiva, eu associo os meus capacitores. Quando eu associo os meus capacitores em série, olha só um lance que está interessante da carga. Ó. Esse cara aqui era a minha carga, meu potencial positivo. Então, elétrons vieram daqui. Quando esse cara perdeu o elétron, ficou positivo. E desse outro lado, eu te empurrei elétrons para cá, a indução. Esse lado ficou negativo. Só que, como a gente tem o isolante no meio, Tamires, como nós temos os nossos dielétricos, essa placa de cá, ela continua neutra, e essa também. Mas aí o que acontece? Na hora que eu empurrei elétrons para cá, eu deixei essa placa negativa. Aí ela repele os elétrons dessa, deixando os positivos aqui. Na hora que eu deixei essa placa positiva, ela atrai os elétrons para cá, deixando essa positiva. E aí eu tenho uma atração entre essas duas. Então, na verdade, a minha carga principal só ficou nas duas barras das pontas. O resto vieram por indução. Por isso que eu vou te dizer que em série, todo mundo vai estar com a mesma carga. Porém, como eu vou ter aqui a distribuição por indução, eu vou ter DDPs diferentes. E aí, o que é que eu vou lembrar? O nosso capacitor ele tem a função de injetar energia no sistema. O resistor ele tem a função de dissipar energia. Então, capacitor e resistor têm funções inversas. Por isso que a fórmula do série e do paralelo do equivalente vai inverter. O que eu usava para capacitor, para resistor em paralelo, eu vou usar para capacitor em série. Na hora que eu associo capacitores em série, a capacitância equivalente diminui. Por isso que a gente vai fazer aqui a nossa soma inversa. Aí vale aquela situação. Augusto, se eu botar só 2 capacitores, eu posso fazer a soma inversa, produto pela soma, ou aquele truquezinho do mental de pegar a capacitância maior, dividir pela capacitância maior sobre a menor mais 1. Então, são 3 maneiras de calcular quando eu tenho só 2. Isso aqui vale para qualquer quantidade. Quando os meus capacitores são iguais, eu vou pegar o valor de um dos capacitores e dividir pelo número de repetições dele. Porém, se eu quero aumentar a capacitância, se eu quero aumentar a quantidade de energia e não a DDP, quando é que eu uso essa primeira aqui? Ó? Eu quero aumentar a DDP, eu quero produzir DDPs mais altas. Mas agora pode ser que eu queira aumentar a quantidade de energia. Aí eu já faço o inverso. Eu associo em paralelo. Em paralelo, as cargas vão ser as somas diretas, as DDPs mantêm o mesmo padrão, em paralelo todo mundo tem a mesma DDP, porém a capacitância vai ser a soma direta. Capacitores não é muito cobrado, é mais comum a gente cobrar resistor. Então eu acho mais interessante a gente memorizar as fórmulas de resistor e saber que o capacitor tem a função inversa. Enquanto o resistor dissipa, o capacitor joga energia. Então, a fórmula da capacitância equivalente vai ser a inversa, vai ser a trocada. Quando eu misturo uma parte dos meus capacitores em série, quando eu misturo parte desses capacitores em série com paralelo, aí eu tenho uma associação mista. Como é que eu resolvo? A gente vai mesclando. A gente vai olhando qual é o desenho e vai trabalhando desenho a desenho. E a gente vai pedir para começar aqui com essa primeira questão. Considerando que todos os capacitores da associação mostrada na figura têm uma capacitância igual a C,
Qual vai ser a capacitância do capacitor equivalente? A gente vai fazer parecido com a história de resistores. O que é que eu vou sacar aqui? Do ponto A até esse primeiro ponto aqui, eu não tive, até esse primeiro nó, eu não tive nenhum capacitor. Então, esse nó ainda é para ser chamado de A. Continuei até aqui. Esse nó ainda é o meu A. Aí eu vou lá para baixo, do B. Vim até o nó I, mas não tem nenhum capacitor nesse trecho. Isso aqui ainda é B. Vou continuar até chegar no F. Isso não é F. Isso ainda é B. Por quê? Porque não mudou, não teve nenhum capacitor, não mudou o potencial. Potencial igual, letra igual. Ah, mas eu saí de A, eu vou passar por um capacitor, eu vou mudar. Cara, como eu já tenho C, para não confundir, eu vou chamar isso aqui de X. Mas de G até E também não tem capacitor, então isso aqui também é X. Então eu usei A, usei B e usei X. A gente vai redesenhar esse lance aqui agora. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 pontinhos. Esse cara é A. Esse é o X. Esse é o B. E eu vou olhar agora o seguinte. De A para B eu tenho esse capacitor aqui que eu estou chamando de C. De A para B, nós temos nosso capacitor C. Augusto, mas de A para X eu tenho C e tenho C. Tá. Então, de A para C, de A para X, eu vou ter um primeiro capacitor C, que foi esse aqui. Mas acontece que de A para X eu também vou ter um segundo capacitor C. Foi esse? Mesma coisa eu vou fazer agora de X para B, ó. De X para B eu tenho um primeiro capacitor, eu tenho um segundo capacitor. Primeiro capacitor, meninada. Segundo capacitor. Esclarecer, esclarecer. Pronto, beleza? Terminei a nossa história aqui. Aí, olha só, em paralelo, a gente vai somar. E em série, eu vou dividir. E aí, tio Augusto, como é que fica? Esse cara de cima a gente ainda não mexeu, ele continua sendo C. Mas C mais C dá 2C. E C mais C dá 2C. Tá, Augusto, mas acontece que quando esses caras estão em série, a gente basta pegar o valor de um deles, quando eles são iguais, e dividir pelo número de repetições. Isso. Esse sujeito aqui valia C. 2C dividido por 2 dá C. C mais C me dá quem? 2C. Então, resposta da nossa questão, afirmativa B. Vamos mais uma? Vou te pedir agora para a gente pensar na nossa próxima questão. Os capacitores,
eles são componentes elétricos muito utilizados e podem ser vistos nos mais variados dispositivos elétricos, como nos computadores, nas máquinas fotográficas, armazenando cargas para o flash, por exemplo. A função do capacitor é armazenar cargas e a grandeza que relaciona essa propriedade se chama capacitância. A figura mostra um dispositivo que possui 4 capacitores de 5. Muito bem. Qual é a capacitância equivalente? Quando esses sujeitos são iguaizinhos, a capacitância equivalente aqui é o valor de um deles pelo número de repetições. Então, observa aqui. C1 a gente ainda não mexeu. O C3 e o C4, nós vamos achar uma capacitância equivalente. A minha fonte que vai carregar esses capacitores. E o meu capacitor C2 aqui. Sujeito aqui vale 5. Esse aqui vale 5. Eu estou deixando a unidade aqui de lado. Agora a gente vai fazer uma pequena correção com relação às unidades. Capacitância ela não é dada em coulomb, é em farad. Então aqui foi só uma pequena distração do digitador que ele colocou tudo em coulomb. Coulomb é carga. Como a gente está pedindo capacitância, que a questão original ele pedia para eu achar carga. Como ele trocou para capacitância, então a gente teria que ter mexido nas unidades. Agora, olha só, 5 dividido por 2 vai ficar 2,5. Mas esses meninos aqui estão em paralelo. Tio Augusto, em paralelo basta quem? A gente somar. Como é que fica o nosso esquema? Esse cara ainda é 5. Isso aqui é a nossa DDP. 5 mais 2,5 dá 7,5. Bom, agora, minha capacitância equivalente está em série. Em série, a gente faz produto pela soma. Então, eu vou te falar aqui que eu vou ter 5 vezes 7,5 por 5 mais 7,5. Cadê o meu oráculo? Para ver se está acompanhando aí para mim. Me dá essa resposta, oráculo. 5 vezes 7,5 por 5 mais 7,5. Meninada, nós vamos ter 3 microfarad. Muito bem, próxima questão que a gente tem nessa história. Novamente eu vou ter a mesma situação aqui de uma associação mista. Opa, tranquilo, bebezão, relaxa. É que eu tinha te pedido ajuda aqui na conta. Eu digo que eu pedi para o oráculo para ver se ele ainda estava aí. Eu pedi para o oráculo fazer para mim aí quanto é que seria essa simplificação. Meninada, nós temos mais um aqui, ó, de associação mista. Olha só, o nosso C1 vale 2 e o nosso C4 vale 4. Em paralelo é só somar. Esse aqui ainda vale 6 e essa galera está ligada em 4 volts. Augusto, na hora que eu pegar o C1 mais C2, então eu vou achar um único capacitor de capacitância igual a 2 mais 4. Isso. Então, olha só, eu queria a tua ajuda aqui um pouquinho
para ver se eu explico isso aqui legal. Essa DDP aqui, ela é de 4 volts. O meu capacitor C3, ele vale 6 microfarad. O nosso capacitor equivalente entre o C1 e o C2 é 2 mais 4, também é 6. Se eu estou tendo capacitores iguais, a DDP vai ser dividida entre eles. Então, esse cara aqui vai ficar com 2 volts e esse outro também vai ficar com 2 volts. Por quê? São capacitâncias iguais. Augusto, se não fosse igual, aí usar aquela fórmula que carga era C vezes U, para poder achar. Mas como eu tenho capacitância igual, eu já sei que todo mundo aí vai ter que ter exatamente o quê? A mesma DDP. Só que eu estou tendo agora 2 capacitores associados em série. A gente já aprendeu que quando esses caras estão em série e eles são iguaizinhos, basta a gente pegar o valor de um deles e dividir pelo número de repetições. Então, eu estou tendo uma bateria de 4 volts com a capacidade equivalente de 6 dividido por 2, 3. Vem cá. Lembra de otimizar a tua solução na hora do vestibular. Ou a minha capacitância total vai ser o item A, ou minha capacitância total vai ser o item E. Você já eliminou aquilo que você tinha antes. Né? As outras alternativas, B, C e D, já cai fora. Já tem 50% de chance. Mas eu quero que você ache a capacitância equivalente, eu já achei, 3. E eu quero as cargas armazenadas nos capacitores, C1, C2 e C3. Muito bem. O que é que eu vou perceber aqui na minha história? Carga pode ser dado por C vezes U. Quem é que vai ser a carga do nosso capacitor 3? Vai ser a capacitância, que é 6, e esse cara vai pegar 2 volts dos 4. Tá. E aí eu vou achar quem, Augusto? 12 microcoulomb. Então, carga em coulomb e capacidade em farad. Não esquece de alterar as unidades da questão 2, que ele escreveu coulomb para capacitância, não é coulomb, é farad. Augusto, então eu acabei de manjar aqui que a minha resposta é o item A. Massa, perfeito, show de bola, item A. Papoca e vai para o resto. Eu vou só fazer o cálculo aqui das outras duas, só para a gente deixar aqui bonitinho na gravação. Quem é o meu C1? É a capacidade, que é 2, vezes a DDP, que em paralelo todo mundo é igual. Então isso aqui é 4. Quem é que é a carga do meu 2? É a capacidade, que é 4. Em paralelo, todo mundo tem a mesma DDP. Então, a resposta item A. Vamos para outra? Vai pensando aí, vai quebrando a cabeça como é que a gente faria esse negócio aqui. Lê a questão, imagina, vê o teu jeito aí, o que é que você pode fazer para a gente. Pensa aí.
Olha, eu pensei o seguinte, vamos fazer aqui testando. Eu tenho vários capacitores de 10 micro e eu quero associar e obter 10 micro, não quero alterar o valor. Se eu botar em série, continua 10. Boa, legal. Posso botar N capacitores em série que continua dando 10. Mas cada um deles só tem carga de 1. E eu quero obter 4. Então eu tenho que ter pelo menos 4 fileiras. Mas quando eu botar 4 fileiras, eu vou dividir 10 por 4, que dá 2,5. Ah, mas 2,5 vezes 4 dá 10. Ah, beleza, é o item A. Augusto, não entendi não. Peraí, vamos fazer aqui. Pensei o seguinte, ó. Se eu botar 4 em série, a carga não muda. Em série, todo mundo tem a mesma carga. Isso, perfeito, show de bola. Todo mundo tem a mesma carga. Mas a capacitância eu vou dividir por 4. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. A capacitância fica dividido por 4, a carga continua 1. Carga continua 1, porque em série todo mundo tem a mesma carga. Mas em série eu divido a capacitância. Aí quando eu somar, eu acho 4 micro, e quando eu somar, eu acho C.